Olá, gostaria de cumprimentá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus e dizer para vocês que mais uma vez é um privilégio, diante de tantas coisas que está acontecendo no mundo, nós nos reunirmos mais um final de semana para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje é um dia especial, hoje comemoramos o Dia dos Pais e não poderia ser diferente. A mensagem de hoje ela é para todos, mas especialmente direcionada para você, pai. Portanto, eu te convido a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, lá no Antigo Testamento. Nós vamos fazer a leitura e falaremos sobre um pai, um grande pai do Antigo Testamento. Era Jó. Então faremos a leitura do primeiro capítulo do livro de Jó, do versículo 1 ao 5. A virtude e riqueza de Jó é o título da minha Bíblia. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. E no seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Vejam só, que grande pai! E eu pergunto para você, que tipo de pai você tem sido para os seus filhos e filhas? Um pai ausente? Um pai presente? Um pai negligente? Um pai que transfere a responsabilidade somente para a mãe porque julga que já traz o sustento para dentro de casa e o papel de educar o filho é somente o papel da mãe? Que tipo de pai você tem sido? Porque quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós notamos a preocupação que Jó tinha com seus filhos. A narrativa bíblica diz que Jó antecipadamente se apresentava a Deus para pedir perdão caso alguns dos seus filhos tivesse blasfemado contra Deus. Um pai muito preocupado, um pai presente. Ele não estava somente preocupado com a reputação dos seus filhos, mais do que isso, Jó temia que uns dos seus filhos tivessem pecado contra Deus. Então, ele se apresentava e a palavra diz que era continuamente, não era nada esporadicamente. Vemos Jó como um grande pai, um modelo, um bom exemplo de pai. A palavra também diz que quando acabava aquelas festividades, Jó, ele reunia a cada um dos seus filhos e abençoava um por um dos seus filhos. Nós vivemos a era do consumismo. Sim, tudo que as pessoas querem são adquirir coisas. Tudo que nós queremos são coisas que nós acreditamos que de alguma forma irá nos fazer feliz, coisas que trará para cada um de nós alegria e felicidade. E os pais de hoje em dia não são diferentes. As pessoas trabalham porque acreditam que quanto mais coisas materiais derem para os seus filhos, bons cursos, presentes, etc., isso fará o seu filho e a sua filha feliz. É muito bom ganhar presentes. É sim benéfico fazer parte de uma escola particular, frequentar aulas de balé, de judô, enfim, todas essas atividades que nós julgamos ser tão importante para ocupar a mente dos nossos filhos. Porém, há também algo que é muito importante
que é nós dedicarmos um tempo de qualidade aos nossos filhos. Quando nós lemos aqui, nós notamos que Jó, ele tinha essa preocupação de ter um tempo com seus filhos, por isso havia aqueles banquetes e aquelas reuniões entre eles. Com certeza era um momento festivo, um momento muito gratificante, mas um momento em que Jó aproveitava para orientar os seus filhos e filhas. Um homem muito rico, muito atarefado, nós acabamos de ler aqui que ele era um homem de posses. Então, nós já podemos, concluir que seria um empresário nos dias de hoje, um homem muito atarefado, muito preocupado com o seu trabalho, mas nós notamos que Jó não abria mão de estar com os filhos e de também apresentar os seus filhos diante de Deus e muito mais do que isso, abençoá-los. Nós temos o hábito de acreditar que nós não temos tempo para ficar com os nossos filhos porque nós precisamos trabalhar para sustentá-los e para suprir as necessidades e realizar os desejos do coração dos nossos filhos. Nós acreditamos que isso tem um valor muito grande, muito importante, então nós dedicamos todo o nosso tempo para isso e nos falta tempo para sentar e ficar com os nossos filhos. E eu pergunto para você, pai, você conhece o seu filho? Temos também um personagem muito importante do Antigo Testamento, que era Isaac, pai de Esaú e Jacó. Aqui fica muito claro a preferência que os pais tinham pelos filhos. Eles eram gêmeos, mas o pai tinha afeição mais por um e a mãe por outro. E aqui nós estamos falando de comparação, algo que é muito maléfico para as nossas famílias. É quando o pai e a mãe mostram preferência por uns dos filhos. Isso acaba causando entre eles ciúmes e que gera lá na frente um conflito como esse, desses dois irmãos, a ponto do irmão mais novo fazer uma trapaça para receber a bênção que seria dada pelo pai para o irmão mais velho, para o irmão que havia nascido primeiro do que ele momentos antes. Então, quando nós demonstramos dentro da nossa casa que nós temos preferência, isso é muito arriscado, isso é muito perigoso. Então, pai e mãe, não façam isso. O nosso papel, o nosso dever como pais é manter a nossa família unida e não fazer separação. Quando nós demonstramos preferência, nós fazemos isso, mesmo que de forma inconsciente. Óbvio que nós sabemos que muitas vezes um ou outro dos filhos que nós temos, eles têm formas diferentes de ser, então um acaba sendo mais carinhoso, mais atencioso e por isso acaba se criando um vínculo maior entre o pai e a mãe, o filho e a filha, mas isso são características de pessoas que são diferentes, ainda que fossem iguais aparentemente como os irmãos, mas cada um tem o seu valor. Cada um disponibiliza, cada um dá aquilo que tem de melhor. E o nosso papel como pais, educadores, é extrair dos nossos filhos o que eles têm de melhor e não fazer divisões e comparação. Isso não é bom, pai. Não compare os seus filhos uns com os outros, mas saiba apreciar o que eles têm de melhor e aquilo que você julga importante é orientá-los para mudá-los. Faça, mas faça sem comparação, faça sem engrandecer e diminuir o outro. Isso é muito perigoso e isso é muito presente nos lares, nós podemos ver e é muito claro que muitas famílias mostram a preferência por uns dos seus filhos. Então, que nós não venhamos a fazer isso, que Deus nos conceda sabedoria para saber apreciar e amar os nossos filhos de forma diferente, porque são pessoas diferentes. Isso é ter sabedoria. Se você quer ter um lar abençoado, se você pretende ter uma casa onde haja harmonia, isso é primordial. É você olhar para os seus filhos e filhas e você amá-los e você dar atenção para cada um deles de forma igual, no quesito se dedicar. Outro passo que é de grande importância, assim como Jacó, um exemplo para nós, é chamarmos os nossos filhos, conversar com os nossos filhos, abençoar os nossos filhos. É você ter interesse pela vida do seu filho, da sua filha, conhecer os sonhos, os projetos, o desejo do seu coração.
quando nós lemos a narrativa sobre Isaac e seus gêmeos, e quando Isaac chama o filho para abençoar, ele queria que o filho se aproximasse porque ele achou que a voz não era a voz do filho Esaú, e de fato não era, porque ali existia uma trama por trás para enganar o pai, que já era de idade avançada e já não enxergava mais. Mas ele conhecia a voz do seu filho. Você conhece a voz do seu filho? Você é capaz de, no meio de uma multidão de pessoas, ouvir um pai e saber que é o seu filho? Isaac, ele sabia que não era o seu filho. Ele ficou confuso, óbvio, porque estavam realmente tentando enganá-lo. E quando ele pede para se aproximar, ele pede para que o filho se aproxime para saber se de fato era Esaú. Ele nota que a voz era a voz de Jacó, porém quando ele toca nas mãos do filho, ele fala, não, realmente, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Eles haviam coberto as mãos dele com pelos de animais para enganar o pai, porque o outro irmão, o irmão mais velho, tinha as mãos um pouco mais peludas. Mas aquele pai, com o toque, ele sabia conhecer o seu filho. E eu pergunto para você, você conhece seu filho? Você seria capaz de identificar quando seu filho chega em casa com um cheiro diferente? Quando seu filho, sua filha chega em casa, talvez com os olhos diferentes? Você seria capaz de notar a diferença no comportamento do seu filho e da sua filha, caso eles passassem a mudar a sua rotina, ficar mais tempo dentro do quarto, conversar menos com a família, interagir? Você pai e você mãe também, vocês teriam essa capacidade de perceber a mudança no comportamento do seu filho e da sua filha? Pois bem, essas são situações de muita importância para a vida dos nossos filhos e para a nossa vida também, porque quando nós olhamos para os nossos filhos e nós notamos que algo está fora do normal, é nesse momento que nós temos a oportunidade de estender a mão para os nossos filhos e olhar e compreender se eles precisam de nós. Nós vivemos a era da depressão, onde muitos jovens sofrem de depressão, e há relatos, infinitos relatos de jovens que tiram as suas vidas e eles deixam cartas avisando que os seus pais não notavam a tristeza do seu coração, que os seus pais não notavam o seu comportamento, porque com certeza estavam preocupados com outras coisas, mas o que havia de mais importante, que era a vida dos seus filhos, essas pessoas não tinham tempo para olhar para os seus filhos. E você? Eu peço que você reflita. Você tem olhado para o comportamento dos seus filhos? Pai, você consegue reconhecer a mudança no comportamento do seu filho? É capaz de notar, talvez, um pouco de ansiedade, medo, isolamento, tristeza, alegria exacerbada? Você é capaz, pai, de notar o comportamento do seu filho? Ou você pouco conhece o seu filho? Temos dois pais que nós trouxemos como exemplo nessa pequena meditação. Dois pais, um que se dedicava totalmente aos seus filhos, que abençoava-os, que se colocava na presença de Deus e colocava os seus filhos nas mãos do Senhor e já pedia perdão caso os seus filhos tivessem pecado contra Deus. Um outro pai que conhecia os seus filhos pela voz e pelo toque. E você? Você conhece o seu filho? Você tem disponibilizado tempo para conhecer o seu filho e a sua filha? Hoje é o seu dia, o Dia dos Pais, o dia que comemoramos essa data tão bonita e tão importante. O papel de um pai é de grande importância na vida de um filho e de uma filha. Isso traz para nós segurança, isso traz para nós um porto seguro onde nós temos coragem para enfrentar o mundo, porque nós sabemos que ali existe uma pessoa disposta e capaz de estender a mão para nós quando nós precisamos. Eu não sei se você teve o privilégio de crescer ao lado do seu pai. Eu, graças a Deus, eu tive. E quem teve sabe a importância de ter um pai ao seu lado. Um outro ponto, e já partindo para o final da nossa mensagem, eu trago aqui um versículo bíblico que se encontra em Provérbios 18, 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua.
O que bem utiliza come do seu fruto. Quais são as palavras que você tem profetizado para o seu filho e para a sua filha? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Quantas vezes você falou algo para o seu filho que você não deveria ter dito? Precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos para os nossos filhos. Há poder em nossas palavras. A nossa palavra, ela tem força de entrar no coração e na mente. Se você profetizar coisas boas para o seu filho e para a sua filha, com certeza você vai estar ali criando um ser humano forte, determinado, corajoso para enfrentar a vida. Mas se você olhar para o seu filho e dizer que ele é um derrotado, que ele não serve para nada, que ele é um inútil e tantas outras coisas que infelizmente nós ouvimos alguns pais dizerem para os seus filhos, com certeza você estará criando um ser humano inseguro, medroso, que não consegue encarar a vida, que não tem forças para seguir adiante. Então, cuidado com o que você fala, porque a palavra diz que o que utiliza bem a palavra come do seu fruto. É mais ou menos aquilo, né? O que você está plantando. Se você está plantando palavras de maldição, é isso que irá colher. Mas se você planta palavras de encorajamento, palavras de bênção, é isso que irá colher também. O que você tem profetizado para os seus filhos e filhas? Abençoe o seu filho, abençoe a sua filha, conviva com ele, fique mais perto, olhe nos olhos dos seus filhos, passe para ele segurança, diga que o ama e que está ali, sempre disposto a ajudar o seu filho. Faça seu papel de pai, porque a mãe tem sim a sua missão, e uma mãe, uma boa mãe, sem sombras de dúvidas, ela conhece o seu filho até pelo andar, pela forma de falar e olhar nos seus olhos. A mulher, ela tem um pouco mais essa percepção aguçada, mas não necessariamente isso é uma regra. Você, pai, também pode conhecer grandemente o seu filho, mesmo que você passe a maior parte do seu tempo fora de casa, porque esse relacionamento, ele não está necessariamente vinculado à quantidade de horas que você passa com seus filhos, mas à qualidade do tempo. Talvez você disponibilize de 15, 20 minutos, meia hora para ficar com seu filho, mas esses 30 minutos que você vai passar com ele ou com ela é suficiente para você olhar nos olhos dos seus filhos e saber como eles estão. Isso é relacionamento, isso é a proximidade, isso é convivência, não é a quantidade de horas, porque tem pai e tem mãe que fica o dia inteiro junto com seus filhos e mal conhece os seus filhos, mas nós estamos falando de qualidade de tempo e não de quantidade. Que nesse dia, esse dia tão maravilhoso, que você possa refletir acerca disso. Se você quer ter um lar abençoado, onde haja paz, harmonia, se você quer ter filhos abençoados, filhos que irão trazer alegria para a sua vida, caminhe junto com seu filho, conheça os seus filhos, ao ouvir a sua voz, ao tocá-lo. Isso é intimidade. Que nós possamos verdadeiramente sermos pais e mães que conhecem os seus filhos. É um tempo que nós disponibilizamos, e que trará, com certeza, um grande retorno. Que Deus nos abençoe. Eu quero desejar para você, pai, um feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe, te conceda sabedoria e entendimento. E que se até aqui você ainda não conseguiu olhar para o seu filho ou para a sua filha, que você ainda tenha tempo de olhar nos olhos dos seus filhos e reconhecê-los e entender se eles necessitam da sua ajuda e da sua orientação naquele momento. Mas com certeza, se você ainda é um pai que está começando a sua caminhada, aproveite a oportunidade, se aproxime dos seus filhos, seja amigo. Não aqueles amigos que eles têm na rua que falam tudo o que eles querem ouvir, mas aquele pai amigo que vai usar palavras de bênçãos para encorajar os seus filhos a prosseguir na caminhada da vida. Que Deus nos conceda sabedoria e assim como Jó, nós também possamos apresentar os nossos filhos diante de Deus e abençoá-los todos os dias de suas vidas. Agora eu gostaria de te convidar para orarmos juntos. Feche os seus olhos. Santo Deus e amado Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Deus,
por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, e em especial pela vida de cada pai que hoje, Senhor, está junto com seus filhos. Muitos talvez não estejam, mas onde quer que estejam todos esses pais, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa conceder sabedoria e entendimento para educar os seus filhos, para estarem perto dos seus filhos e filhas. Que o Senhor possa, Pai, criar vínculos entre essas pessoas, pais e filhos, e que nessa caminhada eles possam estar juntos, um conhecendo ao outro e um cuidando do outro. Que possamos ser pais e mães que amam, que conhecem o seu filho, assim como o Senhor nosso Deus nos conhece, conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Isso é intimidade, isso é a proximidade, que nós possamos, ó Deus, sermos bons pais, boas mães, presentes na vida dos nossos filhos. Perdoa-nos, ó Deus, se até aqui fomos negligentes, mas clamamos por sua infinita misericórdia sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e uma ótima semana que se inicia. Feliz Dia dos Pais.